Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Leonardo Carneiro e hoje eu trouxe aqui para vocês um resuminho, dos melhores insights aí desse livro da Revolução dos Bichos de George Orwell, bem legal, bem bacana. E antes da gente começar aqui o nosso papo, eu peço para você que já deixa aí um like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já ativa o sininho para você ficar ligado aí dos próximos livros que eu vou trazer. Inclusive, já dando um spoiler, próximo livro aí, ó, 1984, do mesmo autor. Então vamos lá pro vídeo. Então esse é um livro clássico, escrito aí por George Orwell, e ele traz aí de maneira simples uma busca aí de poder e sobre revolução. George Orwell, é o pseudônimo, e o nome dele, original aí é Eric Arthur Blair. Ele escreveu várias obras, eu tenho aqui algumas delas, que são essas aqui, essa daqui. E ele se dedicou, a escrever artigos jornalísticos, na vida dele, artigos polêmicos, e ele vivenciou e foi combatente na Guerra Civil Espanhola, onde ele foi ferido no pescoço e uma bala aí danificou-lhe as cordas vocais, saindo aí pelas costas, e desde então sua voz ficou ligeiramente inaudível. E esse livro ele conta uma história bem bacana sobre os bichos, que os bichos eles estavam lá numa fazenda, numa granja. E nessa granja eles não concordavam com o que eles estavam passando, o que eles estavam vivendo, que era aí pelo Sr. Jones, dono da granja do solar. E tanto as galinhas, aqui fala sobre galinhas, porcos, cavalos, enfim, eles estavam entrando lá numa decisão de que eles não queriam mais viver a vida, digamos aí, miserável que eles viviam, Eles trabalhavam muito e tinham pouco retorno. E aí nesse livro o George ele conta uma história falando sobre a revolução que os bichos fazem para tirar o dono da granja de lá e eles se sustentarem, pelo trabalho deles, que desde então eles trabalhavam, para eles mesmos e não precisavam ficar sustentando aí os humanos. E foi até então que em certo momento lá, surgiu essa revolução, foi aí tanto pelos bichos, contra o dono da granja, conseguiram expulsar ele de lá. Ele nunca mais voltou, tentou voltar e não conseguiu. E aí desde então a granja foi liderada pelos porcos aí, tanto o porco grande e o Napoleão, e o porco aí que falava mais rápido e era mais criativo, Bola de Neve. Só que, eles até conseguiram viver até certo momento. E aí, como foi, o livro trata aí de um pouco de poder, ele fala sobre Napoleão e Bola de Neve, eram os dois líderes lá, Eles meio que se contradiziam e um queria roubar o poder do outro. E foi até que então que Bola de Neve teve uma ideia de fazer um moinho, e nesse moinho, no dia que fizeram uma reunião para fazer o moinho, eles entraram lá em um acordo, e Napoleão conseguiu fazer com que todos os bichos fossem contra essa ideia do moinho. E aí, nesse dia, Bola de Neve foi expulso também da granja pelos bichos, e nunca mais voltou desde então. E aí, mas isso foi mais, pelo meu ponto de vista, foi mais pela busca de poder aí da parte de Napoleão. E esse livro é bem legal, que ele fala sobre George ele coloca lá os bichos numa posição de por exemplo, os cavalos que trabalhavam muito, tinha o burro, tinha as ovelhas que cantavam lá, e é bem legal. Eles até fizeram lá um bordão para eles, que era assim, 4 pernas bom, 2 pernas mal, que significava que os bichos eram bons e qualquer humano que existisse era um mal, no ponto de vista deles. E aí, esse é um livro bem fácil de ler, não vou dar spoiler aqui totalmente dele, bem tranquilo, se você pegar aí em 2, 3 dias você consegue ler. Tem aí pouco mais de 100 páginas, e é bem legal como o Jorge traz no livro, é tranquilo, é simples, é legal. No finalzinho dele aqui tá escrito assim, a Revolução dos Bichos descreve como a tomada do poder pelos mais fracos denuncia a tirania decorrente desse ato,
quando os animais são corrompidos por esse mesmo poder. Publicada em 1945, esta é uma das obras mais lidas de George Orwell. Até esse ano, né, um dos livros mais vendidos. E trata-se de uma fábula inserida num romance satírico ácido em que os animais de uma fazenda se revoltam contra o seu proprietário, o Sr. Jones, que os maltratava e os fazia trabalhar incansavelmente. Os bichos tomam-na de seu dono para assim poder decidir sobre seu futuro, sem interferência humana, em uma sociedade justa e igualitária. O regime implantado pelos animais passa a degringolar quando porcos autoritários, ao liderar a fazenda, começam a desfrutar privilégios nunca concedidos aos outros bichos. Essa parte é uma parte que os animais eram contra qualquer tipo de prazer que os humanos tinham, desde dormir numa cama, se cobrir. E os porcos no início eram contra, mas chegou um ponto que os porcos, por eles ser, né, os líderes, eles começaram a se aproveitar desses prazeres que os humanos tinham. Eles começaram a morar dentro da casa do Sr. Jones, comer, fazer o que uma pessoa humana faz. E aí os bichos já viram com um olhar estranho isso, né? E aqui continua, né? Um clássico da literatura escrito em linguagem simples e carregado de referências ao mundo moderno, em que o autor traça genialmente um paralelo entre o sistema político da fazenda e os de nossa realidade. Eis uma leitura indispensável e elucidativa em qualquer época. Então é bem legal, super indico para você, né? Se você gostou, se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi o seu ponto de vista, né? Se você trouxe para a sua realidade. E já o próximo vídeo, eu vou estar lendo aí esse 1984, vou trazer aqui. E esses outros aqui, quem sabe eu trago também, né? Uns insights, um breve resumo aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e abraço.